assim, não sei o povo, mas é bom dar uma revisada depois, que não é a mesma coisa do presencial, não. Eu imagino, eu sei disso. Nós estamos todos, né? Já estamos prestes a concluir. Todo mundo acho que está desejando, né? Concluir as disciplinas. A gente conversou sobre, fez uma revisão do sistema gástrico, conversamos sobre cirrose. E agora a gente vai conversar sobre colelitíase, tá? Então, nesse momento aqui da colelitíase, a gente vai conversar sobre a vesícula biliar. Esse órgão aqui que, né, fica aqui diretamente em contato com o nosso fígado, e aqui ela sozinha, né, a vesícula, a demonstração dela só. Todos estão vendo, né? Sim. Então, aqui a vesícula, né, aqui o ducto, os ductos, o ducto cístico, o ducto hepático, o ducto biliar comum, né, são esses ductos aqui que vão se comunicar também com o fígado, com a vesícula e com o fígado. Né? Quando a gente foi falar até lá da cirrose, a gente falou comentou sobre esse, que tinha também uma cirrose que era nessa região aqui dos ductos, né, dependendo de onde estivesse a parte que está degradada, o médico ia classificar em qual tipo de cirrose, né, então tinha também uma cirrose que era aqui nos ductos. Então, essa é a vesícula biliar, né. Ela é um órgão que ela tem esse nome, né, de vesícula biliar, ela faz o armazenamento da bile. Então, o fígado produz a bile e a vesícula ela armazena, né, temporariamente essa bile. E aí, quando a gente se alimenta, e aí principalmente quando é uma alimentação rica em gordura, a vesícula biliar ela encaminha essa bile, e aí essa bile ela quem faz a gente chama de emulsionar as gorduras, né? Então, a digestão das gorduras é feita principalmente por esse suco biliar, né, por essa bile. A bile é um líquido esverdeado, né, e a gente, é bem comum a gente comentar sobre a bile quando a gente está diante de situações em pessoas que estão vomitando muito. Tiveram vários episódios de vômitos, e aí não se alimentaram, né, não conseguiam se alimentar, e vomitou, e chegou a um ponto que saiu, inclusive, o líquido esverdeado. Esse líquido esverdeado é a bile, né, que ela tem uma importância na nossa digestão. A gente vai notar que, inclusive, um dos tratamentos, né, da colelitíase é o tratamento cirúrgico, que a bile ela tem sua importância, mas como quem produz a bile é o fígado, né, então a retirada, né, o tratamento cirúrgico seria a retirada da vesícula biliar, não acarreta grandes consequências para o organismo. A gente consegue viver sem a bile, certo? Mas aí o que é que vem a ser a colelitíase, né, o que a gente está falando. Colelitíase, né, esse nome de litíase vem do nome de cristais, de pedras. Então, são pedras na vesícula biliar. Então, são depósitos de cristais que se formam na vesícula biliar ou naqueles canais biliares, né, nos ductos. Então, quando os cálculos se alojam dentro aqui da vesícula biliar, a gente chama de colelitíase. Tá vendo as pedras aqui dentro da vesícula biliar? É uma colelitíase. Quando esses cálculos biliares, né, os cristais, eles estão nos canais biliares, aí a gente chama de coledoctolitíase. Perceberam a diferença? Pode o indivíduo ter um e o outro, ambos, ou pode ter também uma situação em que ele só tenha uma das duas situações, né, um dos dois tipos. Então, se as pedrinhas estão aqui dentro da vesícula, colelitíase. Se as pedrinhas estão no canal, no ducto, a gente chama de coledoctolitíase.
Todo mundo compreendeu até aí? Sim, sim, professora. Perfeito. Então, aqui, né, uma imagem também mostrando lá no organismo, estamos aqui com o fígado, como eu mostrei para vocês, a vesícula biliar, ela fica ali, né, juntinha aqui do fígado, ela faz essa comunicação com o fígado, para ficar armazenando a bile, e só lança a bile, né, nos momentos que a gente se alimenta, no momento que é necessário. E aí, aqui também, essa foto mostrando, aqui seriam colelitias, né, os cálculos, os cristais, no interior da vesícula biliar. Nessa imagem aqui, é só uma colelitíase, né, nós não temos aqui, aparentemente, no conducto, né, no canal biliar, nós não temos cristais. E aqui uma foto, né, uma foto, seria uma foto real mesmo, mostrando um paciente, a vesícula, né, o corte aqui da vesícula dele, mostrando diversos cristais, muito repleto de cristais. Então, vocês imaginam, uma situação, um paciente com colelitíase, vai ser um paciente que pode chegar, você pode estar trabalhando numa emergência, num hospital, e chega um paciente referindo uma dor muito forte. E aí vai se investigar o que é aquela dor, e aí um dos motivos, que pode ser aquela dor, pode ser um caso de uma colelitíase. Então, você tanto pode encontrar, né, numa situação ambulatorial, de uma pessoa que já tem e está marcando uma cirurgia, que a gente diz que não vai ser de urgência aquela cirurgia, vai ser uma cirurgia eletiva, vai ter um agendamento, dá para aguardar um momento para retirar, ou não, vai depender da avaliação do médico, de verificar essa progressão desses cristais, ou você vai encontrar também pacientes que chegam já numa emergência, muita dor, devido à presença desses cristais, tá? Então, aí seria um caso bem extremo, né? Muitos cristais, de tamanhos variados, na vesícula. Esses cristais, né? Esses cálculos biliares, o que é que eles podem ser? Eles podem ser de dois tipos. Um, a gente diz que são de pigmentos. A gente chama de são bilirrubinatos de cálcio. São pigmentos não conjugados na bile, que eles se precipitaram, ou seja, eles se juntaram, se depositaram aqui lá naquele espaço. Então, se formou o bilirrubinato de cálcio. Esse é um tipo. E o outro tipo, acho que até o mais comum mesmo que a gente encontra, são os compostos de colesterol. E aí, há uma síntese de ácidos biliares e aumentada de colesterol no fígado. E aí, essa bile, ela fica super saturada com colesterol. Aí, eles também se precipitam, né, se juntam, se depositam ali num determinado local dentro da bile, e aí vão formar esses cálculos biliares. Então, existem, né, de que forma é formado esses cristais? São formados de duas formas, ou por esses pigmentos, ou por um excesso de colesterol, né, que vai se formar e vai ficar se depositando até formar essas pedras, né, que são os cálculos biliares, por um dos dois tipos. Aí, o que é que vem aqui de fator de risco, né? Um dos fatores de risco, né, até principais, é a própria obesidade. A gente sabe que a obesidade, ela é uma condição que leva a uma série de consequências cardiometabólicas. O nosso organismo, ele sofre, muitos órgãos sofrem, advindos do excesso de gordura corporal. Então, dentre eles, como uma das consequências, pode ser a formação desses cálculos biliares. Temos também fatores ambientais, né, fatores relacionados ao nosso estilo de vida, à nossa dieta, quando nós fazemos uso de uma dieta, por exemplo, pobre em fibras. As fibras, elas são de grande importância para o sistema gastrointestinal. Elas são importantíssimas para que o nosso intestino funcione adequadamente. Então, quando eu faço uso de uma dieta pobre em fibras, eu posso acabar tendo essa deposição dos cristais e causando a colelitíase ou coledoctolitíase. Pessoas também que
está com peso elevado, aí tem uma perda muito grande de peso, aquele efeito sanfona, né? Ora, alterações frequentes no peso. Também é um fator de risco. Pessoas que fazem tratamento com estrogênio, né? Que era o que a gente estava falando, o hormônio ele é importante para o nosso corpo, mas ele tem que ser na medida, nem mais e nem menos, né? Então, realmente, se uma pessoa faz um tratamento com estrogênio, seja um tratamento, ou seja até o próprio anticoncepcional, que o anticoncepcional faz com que a gente tenha uma predominância, aumente o nosso estrogênio no corpo, né, nas mulheres, ou a reposição hormonal com estrogênio, também não pode ser demais. Né? Como eu disse para vocês, tem que ser na medida. Por quê? Porque o estrogênio estimula a síntese de colesterol. Né? De repente, até aquele colesterol elevado que a nossa colega relatou, será que não estava relacionado ao próprio uso do anticoncepcional, né, que estava aumentando a quantidade de estrogênio? E outros fatores de risco é o diabetes e a idade é mais avançada, né? Então, são alguns fatores de risco. Agora, essa questão, por exemplo, da idade avançada é um fator de risco, mas nós encontramos muitas pessoas jovens com polilitíase. Inclusive, se alguém aqui já tem ou passou por a cirurgia e quiser relatar, sinta-se à vontade, certo? Se não, tudo bem, também não é obrigatório não, tá? Mas a gente encontra, sim, muitas pessoas jovens com esses cristais, né, na vesícula, tá? Não é uma coisa tão incomum assim. E como manifestações clínicas, é um paciente que ela vai estar reclamando muito de uma dor. E é uma dor, assim, nessa região justamente da foto, no hipocôndrio direito. Embora ela, em alguns momentos, esses pacientes, eles chegam, assim, a irradiar, muitas pessoas chegam a pensar que é uma dor relacionada ao estômago, né? Mas aí, quando a gente vai perguntando sobre essa característica dessa dor, né, há quanto tempo aparece, enfim, a gente vai identificando que não necessariamente foi uma questão estomacal, de alguma alimentação que teve, não. Realmente é uma dor muito grande no hipocôndrio direito, né, a gente chama de dor e cólica biliar. É um paciente que está reclamando, sim, de um desconforto epigástrico, é como se estivesse sentindo que está cheio o estômago, o abdômen está distendido. Esse paciente pode estar ictérico, não necessariamente, mas ele pode estar ictérico, já que a bilirrubina, ela não está seguindo o trajeto normal para eliminação, né? Então, ela acaba, às vezes, se depositando realmente na pele, e o paciente fica com a icterícia. E outra característica, né, do paciente que tem colilitíase é fezes de cor clara e a urina de cor escura. Por quê? Porque, normalmente, a bile, ela vai ser eliminada nas nossas fezes. E é por isso que as fezes têm uma coloração amarronzada. Porque esse é o caminho normal, fisiológico, anatomicamente fisiológico do nosso organismo. Mas como a presença dos cristais estão interrompendo esse trajeto, e aí, a partir do momento em que interrompe esse trajeto, a bile ela vai começar a circular na nossa corrente sanguínea, e vai, inclusive, né, alguns pacientes vão estar com essa icterícia. O nosso sistema urinário, numa tentativa, né, já que o sistema urinário recebe, né, os vasos sanguíneos e faz esse processo de filtração, o nosso sistema urinário, numa tentativa de nos libertar dessa quantidade excessiva de bilirrubina, ele começa a eliminar a bilirrubina por meio da nossa urina. Por isso que a urina, ela fica com cor escura, amarronzada, então a gente chama de colúria, e como o trajeto que era o normal era ser eliminado pelas fezes, mas esse trajeto está interrompido, as nossas fezes, elas não ficam coradas, que seria o habitual, era serem coradas pela presença de bilirrubina.
Então, elas ficam as fezes de cor clara, ou a gente chama de acolia. Vocês conseguiram entender? Eu sei que não é tão simples assim. Quem não conseguir entender, pode perguntar novamente, e a gente fala novamente, não tem problema. Porque eu não consigo ver a carinha de vocês, para eu saber se vocês estão entendendo ou não, enfim. Compartilhem aí comigo enfim, se está compreensível ou não a mensagem. Professora, pelo menos eu não entendi sobre esse trajeto aí, para a cor das fezes ser clara e o xixi ser escuro. A senhora poderia repetir, por favor? Posso sim, com certeza. Deixa eu olhar para vocês, para ficar um pouquinho melhor. Ó, o que é o normal na nossa anatomia? Esse é o normal, né? Na nossa fisiologia humana. Na nossa fisiologia humana é eu me alimentar, chegar o alimento, passar pela minha boca, faringe, esôfago, estômago, esse alimento vai recebendo já a presença das enzimas digestivas, vai sendo degradado, e aí quando vai chegar nessa altura, né, de fígado, que é um órgão, é uma glândula acessória, né, ali no intestino, no nosso intestino, o fígado, ele lança a bile no alimento, ele lança lá a bile no alimento, né, e essa bile vai degradar as gorduras, e aí eu vou eliminar o que não foi absorvido pelo meu corpo, o que não é nutriente vai ser eliminado nas fezes, né? Aquilo que o meu corpo não precisa, vai ser eliminado nas fezes. E, inclusive, a bile que foi lançada para degradar aquele alimento. E a bile, elas têm essa coloração amarelada, amarronzada, assim, a coloração dela no vômito é esverdeada, beleza? Mas ela dá essa cor para as fezes. As nossas fezes, elas são amarronzadas devido à presença da bile, que o meu corpo degradou, o fígado lançou, né? Não, tá aqui o fígado lança a bile. A bile degrada, faz o processo de digestão daquele alimento, e aquilo, o que não é nutriente, não vai continuar o trajeto, né? Intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e sai nas fezes. Então, a bile sai junto das fezes, e ela dá essa cor marrom para as fezes. É a bile quem dá essa cor. Só que como aquela nossa vesícula está preenchida com cálculos, e em alguns casos, inclusive, o ducto está preenchido com pedrinhas, então aquele sistema ali vai ficar interrompido. A bile não vai conseguir ser eliminada no trajeto intestinal. Vai ficar, é como fechei uma porta. Aí a bile não vai conseguir passar por ali. Ela vai tentar buscar outros trajetos, né? Assim, vai ter aquela comunicação com o fígado. Lembra que até quando eu mostrei lá o fígado tem muitos vasos ao redor dele. Então, vai entrar na nossa corrente sanguínea a bile. Quando ela entra na nossa corrente sanguínea, o paciente ele vai ficar ictérico. Porque visualmente eu já consigo até visualizar a bile, né? Porque durante aqui nos meus vasos sanguíneos tem bile. Então, vai ser um indivíduo que vai estar até com muitas toxinas, né? Inclusive com bile, né? Que não o trajeto era sair lá no intestino, ela não está saindo. Está interrompido aquele trajeto. Fechei aquela porta que era para sair no intestino. E aí, vocês lembram que quando a gente estudou lá os rins, nos rins nós temos a artéria renal, né? A artéria renal e a veia renal. Na artéria renal entra o sangue, e esse sangue ele vai ser filtrado lá nos nossos rins, para depois uma parte vai ser eliminada, o que eu não necessito vai ser eliminado na urina, e o que eu necessito ainda para o meu corpo vai voltar circulando no meu organismo, né? Então, o rim vai começar a fazer esse processo de filtração de bile, porque eu não posso ficar cheio de bile, né, no meu corpo, ficar com a bilirrubina altíssima no meu organismo, eu não posso. Inclusive, lembra que ela até é neurotóxica, né, se ela vem para o meu cérebro, eu posso ficar, enfim,
perder um pouco a consciência, ficar desorientada. Então, o mecanismo é esse, o rim vai fazer o papel de filtrar, eliminar essa bile. E quando ela vai eliminar a bile, normalmente a bile não chega lá nos nossos rins. Por isso que a gente tem aquela urina cor, ou clarinha, ou amarelada, mais escura, mas assim, ela não é marrom, ela não é cor de cocô, né? Então, quando a bile, ela vai sair no nosso rim, vai ser eliminada na nossa urina, a urina vai adquirir a cor escura, amarronzada. E as fezes, como está interrompido, fechamos a porta lá de passagem da bile, devido às pedrinhas, fecharam a porta, né, de passagem da bile pelo intestino, as fezes vão estar clarinhas, porque elas são fezes que não vão estar com bile, e a urina vai estar escura, porque senão é uma urina que vai estar com a presença de bile. Deu para entender? Deu sim, professora, esclareceu muito. Se alguém ainda tiver dúvida, pode perguntar. Não? Tá tudo ok? Aí é claro que isso vai depender do estágio da doença, né, gente? Vai ter gente que você só vai encontrar a pessoa, às vezes, sentindo dor. Tem gente que, às vezes, posterga esse problema de vesícula. De vez em quando tem uma dor muito forte, e aí faz tratamento para dor, resolve, e deixa passar, né? Algumas vezes faz exame de imagem, identifica a presença das pedrinhas, mas fica postergando. Ou posterga, ou muitas vezes, infelizmente, quando é dependendo pelo SUS, como eu disse para vocês, dependendo do estágio que estiver a doença, não é uma cirurgia de urgência. Você consegue marcar de forma eletiva, consegue marcar, né, daqui a dias, daqui a um mês, você consegue fazer esse agendamento, dá para aguardar. Mas, infelizmente, tem vezes, muitas vezes, o paciente, ele fica numa fila, aguardando um agendamento, então, às vezes, não é opção dele, né? Às vezes é, infelizmente, pelo Sistema Único de Saúde, que está lento nos agendamentos. E aí, complica um pouquinho, porque ele tem que fazer todos os exames, está tudo ok, tem que passar pelo anestesista, né, a consulta antes com o anestesista, e aí tem vezes que eles ficam na fila, tá todos os exames, mas quando chamam, os exames já passaram de 3 meses, aí, seus exames não estão atualizados, aí você tem que fazer tudo de novo. Então, infelizmente, né, as coisas às vezes não funcionam da forma que deveria, né? Mas, enfim, dependendo da situação, né, a gente vai encontrar uma pessoa que está corada, e aí a manifestação principal dela vai ser essa dor, ou, dependendo do estágio que ela estiver com a doença, vai estar ictérico e com essas alterações nas cores de fezes e de urina, tá? E para diagnosticar, né, vai ser necessário fazer exames de imagem. Um deles pode ser a radiografia ou pode ser a ultrassonografia. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um exame de imagem, que tem, né, a presença dos cristais biliares no ducto, né? Então, aí que ficou, então, o diagnóstico de uma coledoctolitíase. Então, realmente, você só vai ter como confirmar mesmo que se trata, a gente pode, a partir dos sintomas, a gente desconfiar, né? Quem realiza o diagnóstico é o médico, ele pode fazer enfim, desconfiar daquele possível diagnóstico, mas para confirmar mesmo, vai ser necessário fazer os exames de imagem. E para tratar, né, nós temos um tratamento que se chama litotripsia, que ele é voltado principalmente quando os cálculos são muito pequenos. E aí o médico decide, não, vamos tratar com a litotripsia, que é como se fosse essa máquina aí, né, que ela busca reduzir os tamanhos desses cálculos, para que eu mesmo, o meu organismo mesmo consiga, que ele consiga estar num tamanho maiorzinho, ele consiga ficar menor, e ele consiga
passar pelos ductos e ser eliminado, né? E, de repente, eu elimino nas minhas fezes os cálculos, porque meio que essa máquina vai quebrar, né, vai mandar uma luz, né, que vai agir nesses cálculos, visando quebrar esses cálculos, e eles serem naturalmente eliminados pelas minhas fezes. Então, essa seria uma das situações. Ele também pode ser até para os cálculos também renais, esse tipo de tratamento. Mas, assim, acaba sendo uma tentativa, né? Não significa que a pessoa não vá desenvolver novos cálculos, né? Ela pode reincidir a doença, porque é um tratamento paliativo, né? E também vai servir para alguns casos, não vão ser para todos os casos, quando tem-se cálculos muito pequenos. E aí, outros dois tratamentos, né, que são... Pode falar. Esse litotripsia, ele é fornecido pelo SUS também? Eu acredito que sim, Ruth, mas eu não tenho certeza, sinceramente. Porque, assim, na maioria das vezes que eu vejo, tipo, que eu conheço várias pessoas e tal, geralmente eles fazem logo a retirada, né? Exato. É justamente isso. Acaba não sendo muito utilizado esse tratamento. Acho que até no sistema particular acaba não sendo muito utilizado, porque é mais na ideia de que os cálculos são muito pequenos, possivelmente foi identificado logo no início, às vezes a pessoa fez algum exame de imagem, ela não chegou ainda a sentir dor, né? Ela às vezes fez algum exame de imagem, que aí era para outro motivo, e aí identificou que tinha esses cálculos bem pequenos. E como eu disse para vocês, se a pessoa continuar, possivelmente ela vai continuar produzindo. Ela tem os fatores de risco, e aí, por algum motivo, o organismo dela é mais propenso a produzir esses depósitos dos cristais. Então, eu disse, é um tratamento que paliativo, você não cura, né? Então, por esse motivo, muitas vezes, tanto no sistema público quanto no privado, opta-se mesmo pela remoção da vesícula, que aí é o tratamento cirúrgico, né? Que é a colicistectomia. Ectomia é remoção, né? Retirada. Né? Vem da vesícula. Então, faz a remoção da vesícula. E como eu disse para vocês no início, ela é um órgão importante, porque ela armazena a bile, né, a bile fica ali armazenada para os momentos em que eu me alimentar, pós-alimentação, mas ela não é essencial, porque quem produz a bile é o fígado. Então, no momento em que o médico fizer a retirada da vesícula, ele vai mudar o trajeto, ele vai fazer com que a bile agora seja o fígado quem produza e armazene essa bile, para quando eu me alimentar, eu ter a bile disponível para digerir as gorduras, né? Então, realmente, essa é a ideia mesmo. E outra coisa que é importante... Pode dizer. Inclusive, professora, essas pessoas que retiram, né, fazem a retirada, pelo que eu sei assim, nunca mais pode consumir muita gordura, porque aí dá logo vontade, né, de ir ao banheiro e tudo mais. Elas ficam impossibilitadas de ingerir muita gordura. Exatamente. É aí onde entra a terapia nutricional. Tanto né, desde que você é identificado com a doença, quanto no pós-operatório. Porque você vai ter bile, porque seu fígado está produzindo, mas a disponibilidade vai ser menor. Concordam comigo que antes eu tinha um órgão que armazenava a bile, né? Então, como agora eu não tenho, o fígado produz e armazena, mas aí como eu posso dizer, vai ser um processo mais lento do que antes, em que a bile já estava lá disponível na vesícula. Agora vai ser um processo um pouquinho mais lento. Então, diante disso, são pessoas que, após a remoção da vesícula, elas têm que tentar ter algumas alimentações não muito ricas em gorduras. As alimentações dela é melhor que sejam mais porcionadas,
ao invés de eu fazer uma ingestão, por exemplo, um almoço, um padrão, assim, um prato gigante, é melhor que eu porcione esse meu almoço e faça almoce um pouco menos, depois faça uma outra refeição, se eu ainda sentir, né, depois de algumas horas eu faço outra refeição, eu porcione mais do que eu fazer uma refeição com muita comida, porque isso vai dificultar para que o meu corpo faça essa digestão, vai ficar mais lenta a minha digestão. Por isso que tem esse cuidado, é bem interessante que o paciente, né, que faz uma remoção de vesícula, ou que tenha a patologia ainda não a removeu, ele seja acompanhado por um nutricionista. Até mesmo para diminuir os episódios de dor, né? Muitas vezes esses pacientes vão reclamar daquela dor e cólica biliar após uma alimentação, porque vai ser justamente o momento em que eles necessitam daquela bile, a bile não está disponível, né, está interrompido aquele trajeto, e a digestão vai ficar mais lenta, por isso que ele tem essa sensação de que está com o estômago cheio, porque a digestão está mais lenta mesmo, não está igual ao que era antes da presença dos cálculos. Por isso que é muito importante ser acompanhado por um nutricionista, né, para ele saber realmente como é que tem que ser a alimentação dele, porque às vezes as pessoas querem fazer por si só, né, uma dieta, às vezes é uma dieta até maluca, assim, por si só, mas realmente um profissional que vai saber melhor para que você continue sendo nutrido, né, porque também a dieta não é simplesmente não comer, não é, você tem que receber nutrientes, você precisa dos nutrientes, mas aí você precisa aprender quais são as melhores escolhas para a sua situação, para que você não tenha também decorrência outros problemas de desnutrição, de carências nutricionais, né? Então, é muito importante. E aí, esse tratamento cirúrgico da colecistectomia, né, o médico pode fazer por videolaparoscopia, hoje em dia não precisa fazer a incisão, a abertura, né, completa do abdômen do paciente, ele pode fazer aqui por vídeo, né, faz três furinhos, né, e aí ele faz esse corte da vesícula e remove a vesícula biliar. E aí, com relação aos diagnósticos de enfermagem, né, o que é que o enfermeiro ele vai identificar? Vai identificar que esse paciente tem uma dor, um desconforto agudo relacionado com a incisão cirúrgica, né, foi uma dor que pode ser passageira, né, mas nas primeiras horas pós-cirúrgica. A troca gasosa prejudicada relacionada com a incisão cirúrgica abdominal alta. Algumas vezes o paciente, por ele sentir dor na região do abdômen, ele acaba não expandindo tanto aqui ele acaba deixando mais presa a respiração dele, não tem tanto uma expansão torácica, e aí pode prejudicar a troca de oxigênio e dióxido de carbono. A integridade da pele prejudicada, relacionada com a drenagem biliar alterada depois da intervenção cirúrgica, né, essa pele foi rompida, então, os cuidados, né, de incisão cirúrgica mesmo, né, o cuidado com aquela pele, para que não ocorra, inclusive, proliferação de bactérias, para não ter a infecção, e a nutrição alterada, menos do que as necessidades corporais, vai ser um paciente que normalmente ele vai até tentar evitar no início, né, principalmente nos primeiros dias, evitar se alimentar, ter medo de se alimentar, e aí a nutrição pode estar alterada nesse sentido, e é como eu disse para vocês, é importante o nutricionista para que ele regule da melhor forma possível, né, individualizando uma nutrição para aquele paciente, uma dieta para aquele paciente. E quais são as intervenções que nós, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, podemos prover ao nosso paciente? Primeiro, eu acho que ainda lá nos momentos de identificar sinais e sintomas, a gente tem que ter um olhar, né, diferenciado para esse nosso paciente. A gente sabe que a dor é um sinal subjetivo e, por vezes, a gente pode hipovalorizar aquela dor, mas realmente é uma dor bem angustiante para um paciente, né, os relatos, né, o que a gente verifica para um paciente que quando está numa crise de colecistectomia, de colelitíase, é uma dor muito angustiante, né,
Então, ter um olhar diferenciado para esse paciente, para identificar esse sinal, esse sintoma, tratá-lo, né, com respeito, com humanização, de forma adequada. Muitas vezes o médico ali vai prescrever algum analgésico, né, na maioria das vezes vai ser realmente por via endovenosa, então a gente tem que estar, né, de prontidão para a administração desse analgésico, então proporcionando o alívio dessa dor, né, posicionar esse paciente numa posição que seja o mais confortável possível para ele. Se tiver disponível já uma cama, né, dependendo do setor onde você está, se tiver disponível já uma cama, então encaminhar esse paciente para a cama, ou pelo menos para uma poltrona reclinável, né, então proporcionar um alívio dessa dor, o que a gente puder fazer para aliviar essa dor, melhorar também esse estado respiratório, né, conversar com o paciente para que ele mantenha a tranquilidade. Quando a gente está com dor, a gente acaba respirando completamente errado, né? Então, a gente pode acabar retendo gás carbônico. Então, para ele se tranquilizar, diminuir essa ansiedade, para melhorar esse estado respiratório dele, né, eu também vou, dependendo da situação, posso até monitorar esse paciente, colocar, né, o oxímetro para ver como é que está a oxigenação dele, enfim, prestar os primeiros cuidados, promover o cuidado cutâneo e a drenagem biliar, né, esse paciente ele pode estar com um dreno, então promover esse cuidado, melhorar o estado nutricional do paciente, enfim, verificar se ele está se alimentando, se o alimento que está sendo entregue ele está retornando sem ele se alimentar, se comunicar ao enfermeiro, né, qualquer alteração nessa alimentação do paciente, na aceitação da dieta, se o paciente está aceitando bem a dieta ou não, e monitorar e tratar complicações potenciais, né, a gente tem que estar verificando sempre os sinais vitais, enfim, monitorar os cuidados que são indispensáveis da enfermagem, grades elevadas, se ele for necessário, né, ajudá-lo no banho, ter o cuidado com as quedas, né, então, cuidados com essa ferida cirúrgica, para não ter nenhum tipo de infecção, né, os cuidados que são próprios mesmo da enfermagem. Pronto, a gente conversou sobre colelitias. E agora, para finalizar, né, outra situação que vocês podem encontrar também nos serviços hospitalares de urgência, né, ou mesmo na clínica médica, é uma situação de obstrução intestinal. Então, obstrução, o nome já está dizendo, é um bloqueio, né, o fluxo normal do conteúdo intestinal ficou bloqueado por algum motivo. Ela pode ser por um fluxo obstruído por uma obstrução mecânica, a gente chama mecânica, ou funcional, tá? Eu vou explicar cada uma delas. Na obstrução mecânica, essa obstrução é causada por uma pressão sobre as paredes do intestino. Então, existe alguma coisa pressionando a parede do intestino e está fazendo com que o fluxo parou, não tá tendo passagem, né? E a funcional é porque essa musculatura, lembra que nosso sistema digestório, ele funciona por um peristaltismo, né? E o nosso intestino, ele funciona de acordo com esse peristaltismo. São pequenos movimentozinhos funcionais que o nosso intestino realiza para que o alimento, ele vá passando, né? Daqui, né, do cólon ascendente, para o cólon transverso, descendente, né, sigmoide, reto e ânus. Então, a gente vai conseguir fazer com que esse alimento ande, existe essa motilidade intestinal a partir do peristaltismo. Então, esse músculo, ele vai fazendo pequenos movimentos que vai impulsionando o alimento a passar, né? Então, por algum motivo, né, a musculatura do intestino, ela não está conseguindo
fazer esse peristaltismo, essa motilidade. Ela está paralisada, né? Então, não está conseguindo impulsionar o conteúdo, né, ao longo do intestino. Então, esse alimento não está passando por esse intestino. Então, pode ser uma obstrução mecânica, seria algo que está pressionando a parede do intestino, obstruindo a passagem, ou por essa motilidade do intestino estar lenta ou está paralisada, e aí o conteúdo intestinal não está seguindo o trajeto. E alguns exemplos de obstrução. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar nas fotos essas obstruções mecânicas, tá? Mas uma é chamada de invaginação, pode ser também pela presença de um tumor, né, um tumor no intestino, e aí, digamos, esse tumor tá aqui nessa região do cólon transverso, e aí o conteúdo intestinal chega até aqui, e aí o tumor não deixa que o conteúdo intestinal siga o trajeto para ser eliminado. Então, acaba obstruindo tudo, aqui antes do tumor, né? Pode ser neoplasias polipoides, né? Aderências, também vai ficar mais fácil quando vermos as fotos, e pode ser também uma presença de uma hérnia. Então, são alguns exemplos de obstrução por fluxo, né, mecânico. A causa é mecânica. E outros exemplos de obstrução funcional é uma doença chamada distrofia muscular. Então, a alteração na musculatura do intestino, e aí ela fica paralisada, e aí não está com motilidade intestinal. Pode ser outras patologias diversas também, que acabem ocasionando isso. Ou também até alguma cirurgia. Por isso que até, assim, um dos cuidados, né, que nós temos com o paciente que realiza cirurgia é que, assim que possível, né, a gente inicia a alimentação dele, mas a gente também faz a ausculta dos ruídos hidroaéreos, para a gente saber se realmente o intestino está tendo essa movimentação, está com motilidade. Então, para eu iniciar essa dieta dele, eu preciso ter um intestino funcionante, né? Senão eu vou acabar fazendo com que ele ingira um alimento e esse intestino não está funcionando, não está com motilidade e possa ocasionar uma complicação pós-cirúrgica, ser uma obstrução intestinal devido a esse fator de risco que foi a cirurgia e eu administrei uma dieta sem observar esses ruídos hidroaéreos. E a gente administrar a dieta é óbvio, mas com cuidado, né, sempre iniciando, né, dependendo do protocolo do hospital, pode ser primeiro uma dieta mais pastosa ou líquida, né, semi-pastosa, pastosa, até chegar numa dieta sólida, né, dependendo da cirurgia, dependendo do porte que foi a cirurgia e do meu paciente. E aí, aqui, como eu mostrei para vocês, né, que eu disse que ficava mais fácil quando a gente vê isso mesmo nas fotos, são motivos, exemplos de obstrução mecânica. Pode ser aqui uma hérnia, né, o intestino, ele tem uma exteriorização aqui para o peritônio, né, para fora do espaço mesmo intra-abdominal, né, aqui ele corrompe aqui a parede do peritônio, e alguns pacientes a gente até chega a sentir mesmo essa hérnia, né, quando palpa o abdômen do paciente, a gente sente essa parte aqui elevada, e aí devido a isso, vocês notam que fica pressionado o intestino, ó. À medida que fica aqui pressionada, essa região aqui, ó, a figura mostrou até tipo, meio avermelhada, porque essa região, ela fica sem o conteúdo intestinal conseguir passar, né, então, é uma região ali que fica hipoxigenada, sem motilidade, né, então, esse é um dos motivos, é uma hérnia. Outro motivo são as aderências, são o intestino, as vilosidades intestinais, elas colarem, e aí isso dificulta a passagem do conteúdo intestinal. Outra situação, tem esse nome bem esquisito, chama intuscepção,
é quando o intestino faz essa alteração, tá vendo? O normal seria uma passagem fluido normal, íntegro, né? Aí ele faz essa mudança na anatomia, e isso dificulta também, acaba podendo ser uma causa de obstrução intestinal. E outro é chamado de volvo, ou também acho que é válvula, acho que é outro nome, que é quando ele faz esse emaranhado, e aí vocês, né, esse aqui dá, né, bem visível, você percebe que as fezes, ela não vai conseguir passar, porque essa região aqui do intestino está torcida, está, né, reduzida de tamanho. Então, são causas de obstrução mecânica. Aqui mostrando novamente a aderência, a intossuscepção, bem diferente esse nome, e volvo-vólvulo. Aqui eu quis mostrar mesmo uma foto dessa intossuscepção. Aqui seria o intestino normal e aqui uma condição, né, patológica como essa. E aqui mesmo uma foto do intestino mesmo, com essa condição, tá? Então, num paciente que tem uma obstrução, né, do intestino delgado, vai ser um paciente que ele vai ter um conteúdo intestinal, líquido, gás, vão se acumular acima da obstrução. Né, se eu fechei uma porta, antes dela vai começar a obstruir. Conteúdo intestinal, líquidos, gases. Então, esse paciente, vocês já imaginam que vai acontecer uma distensão abdominal. O paciente vai, porque não está saindo as fezes, né? Ele vai ter uma distensão no abdômen, vai ficar com muitos líquidos, né, nesse abdômen. Aí, seguindo, isso vai fazer com que o paciente tenha uma redução de absorção de nutrientes, né, e vai também estimular mais secreção gástrica, ou seja, o meu estômago vai produzir mais secreções, tentando, numa tentativa, né, desesperada, de digerir os alimentos. Então, eu vou ter uma acidez gástrica, né, tentando digerir o alimento, já que o intestino não está conseguindo digerir. Então, é um mecanismo de proteção, né? Então, a distensão, né, como consequência, a distensão abdominal vai elevar a pressão dentro do intestino, né? Estamos ali num cano, então, que está obstruído, então vai aumentar uma pressão intraintestinal. Isso vai fazer com que diminua a pressão capilar venosa e arteriolar das pequenas dos capilares, né, sanguíneos ali no intestino, na parede intestinal. Isso vai fazer com que, por fim, a gente chegue a um quadro de isquemia do intestino. Ele vai ficar sem ter circulação sanguínea, o intestino não vai ficar naquele espaço sendo nutrido, pode chegar a esse estágio de isquêmico, ou seja, faltou oxigênio naquele espaço do intestino, e pode, vocês imaginam um material que era para ter sido eliminado, ele sendo degradado ali presente, horas e horas e horas, ou quiçá dias, né, dentro do intestino. Isso vai predispor o paciente a ter infecção, né, porque é um alimento podre, né, vai ser uma podridão ali. Então, é um alimento para bactéria. Então, o paciente pode ter infecções secundárias e pode chegar a necrosar esse intestino. Então, o paciente é um paciente que vai estar, né, com esse abdômen distendido, muita dor. Então, assim, pode chegar a esse nível, se não tiver um tratamento adequado, pode. Mas ele também pode ser identificado rapidamente, né, o que se trata, que está com uma obstrução no intestino, e tentar reverter a causa daquela obstrução para que não chegue a esse nível aqui que nós apresentamos, né, ao final. Então, na fisiopatologia, é um paciente que resulta em edema, né, uma nasarca,
resulta em congestão, um excesso de volume de líquidos ali naquele abdômen, necrose e ruptura ou perfuração da parede intestinal. Então, muitos casos vão acontecer evoluindo para esse sentido. E esses, aqui mostrando, né, uma foto, então, nas manifestações clínicas, o abdômen bem distendido. Professora? Pode falar. Bom dia, senhora. Bom dia a todos. Só me relembre a Nasarca, o que vem a ser, por favor, que eu esqueci. É exatamente essa foto aqui, Suleiman. É um paciente que vai estar... não, na verdade, na Nasarca não vai ser só o abdômen, certo? Vai ser todo o corpo. Pode estar com excesso de volume de líquidos. Um edema generalizado. Compreendo. Mas, né, mas é principalmente um edema concentrado aqui mesmo, na região do abdômen, certo? Mas a Nasarca seria o edema generalizado. Certo. Então, vai ser um paciente que vai estar reclamando de muita dor, pode estar com a presença de vômitos, né, um mecanismo do organismo se defender de eliminar alimentos, porque está tudo interrompido, né, a passagem. Distensão abdominal, esse abdômen, se eu for palpar esse abdômen, ele não é um abdômen que desce com facilidade, ele vai descer um pouquinho, e eu vejo que ele está endurecido. Então, é um abdômen distendido, tá? Porque se a pessoa... Porque o que é que a gente fala? A gente não caracteriza, né, lá no exame físico. Como é que está esse abdômen? Abdômen está globoso, mas se ele é flácido, possivelmente é uma pessoa que é um excesso mesmo de gordura, né, na região do abdômen. Mas quando eu vejo que ele não está flácido, ele está endurecido, então, eu vejo que é uma distensão abdominal, e aí pode ser diferentes causas, né? Lembre lá que pode ser a cirrose, né, hepática, como também pode ser uma obstrução intestinal. Então, é papel nosso identificar sinais e sintomas e notificar ao enfermeiro, ao médico, os sinais e sintomas que nós estamos observando, mas é papel do médico buscar o diagnóstico, né? Então, ele vai tentando fazer a partir da história, a partir dos exames, ele vai fazer um diagnóstico que a gente chama muito de diagnóstico diferencial. Um sintoma desse pode significar diferentes patologias, e a partir disso ele vai descartando, né? Se ele fosse ver as enzimas hepáticas, lá na cirrose hepática estava alterado. Poderia ser um paciente também que tivesse etilista, mas aqui era um paciente que não era etilista, e nos exames laboratoriais, as enzimas hepáticas estavam normais. E aí eu solicitei agora um exame de imagem. Aí no exame de imagem, ele vai ver a possível causa, né, dessa obstrução, desse abdômen distendido. Aí pode ser uma obstrução mecânica, né, por aquela alteração, uma hérnia, ou aquela alteração no intestino, aquele intestino que estava estrangulado, né, que é o volvo. Ele vai investigar, né. Pode ser um paciente também que, como ele não está aceitando dieta, alimentação, ele pode vir a ter uma manifestação de desidratação, e aí é um paciente que está com sede intensa, e aí ele também está um pouco sonolento, devido a esse estágio de desidratação. E aí, pelo diagnóstico, né, como eu já adiantei para vocês, o médico ele vai verificar achados clínicos, a história clínica do paciente, ele vai fazer exames de imagem, né, como uma radiografia, exames radiológicos abdominais, como a ultrassonografia, e ele também pode solicitar desse paciente exames laboratoriais, tá? Então, a partir desse conjunto, ele vai fazer esse diagnóstico. E o tratamento, né, pode ser colocado uma sonda nesse paciente, né, o enfermeiro ele vai inserir essa sonda, né, uma sonda nasogástrica, e deixar essa sonda aberta para que possibilite a saída de alimentos, ou de restos alimentares, ou de líquidos, ou mesmo do ar, para que ajude um pouco
a descomprimir esse intestino. Então, pode a gente fazer, né, uma inserção da sonda nasogástrica, para buscando descomprimir o intestino, ou, em muitos desses casos de obstrução intestinal, vão ser casos de emergência, vão ser casos que assim que foi identificada qual é a causa da obstrução, o paciente ele vai ter que ir para a cirurgia, para uma intervenção cirúrgica para reverter aquela causa. Né? E aí vai depender de qual for a causa. Se for uma hérnia, né, o médico pode ser que ele vai remover ali o intestino do espaço, né, onde ele estava sendo exteriorizado, ou aquele que era estrangulado, ou remover mesmo um tumor, ou, enfim, vai depender da situação, né, do caso. Pode sim ter casos, que dependendo do estágio da doença, o paciente ele vai necessitar de uma colostomia. Vocês lembram de colostomia? A abertura do intestino, ele fica exteriorizado e o paciente usa uma bolsa de colostomia para as fezes saírem naquele espaço. Vocês lembram? Vocês estudaram? Ou ainda vão estudar em cirúrgica, talvez, eu acho, né? Eu acredito que ainda vão estudar, então, em cirúrgica. Acho que a gente ainda vai estudar, professora, mas eu lembro sim de saber alguma coisa sobre, porque minha avó, na época que ela trabalhava como técnica, ela trabalhou no HU, né, nesse setor. Então, eu via bastante quando era mais nova. Então, vai ter pacientes que, dependendo da situação, eles podem chegar a precisar exteriorizar o intestino. Uma foto, né? Deixa eu ver. Exteriorizar esse intestino, eles, às vezes, né, faz uma abertura, e aí o paciente fica com uma bolsa, fica com exteriorizado mesmo, fica para fora a abertura do intestino. E aí é necessário colocar uma bolsa de colostomia, que é para essas fezes serem eliminadas dentro dessa bolsa. Essa colostomia, ela pode ser temporária ou pode ser definitiva. Vai depender da situação. Às vezes pode ser só um momento para ocorrer uma cicatrização, para que o fluxo volte a funcionar melhor, e aí o médico leva novamente para o centro cirúrgico para unir, né, o intestino. E aí o paciente volta a ter esse trajeto aqui. Mas vai ter outros casos que vai ser realmente uma colostomia definitiva. E ele vai viver com a bolsa, né, durante toda a vida dele. As fezes, elas não vão sair aqui. Elas vão sair na bolsa. E aí vai depender de onde foi. Pode ser aqui, aqui, aqui. Dependendo de onde seja, as fezes vão apresentar consistência diferente. Né? Se elas forem mais para essa região aqui, vão ser fezes mais líquidas. E se elas forem mais para essas regiões aqui, essas fezes já perderam mais água, já houve absorção de água, então elas estão mais ressecadas. Então são fezes mais sólidas. Se for aqui nessa região do transverso, vão ser fezes mais pastosas. E aí vocês vão aprender ainda os cuidados com colostomia, tá? E o que determina a região é o tipo de patologia, professora? Exatamente. Onde foi a região afetada, a patologia que houve e o grau de extensão da degradação, ou enfim, do que houve, né? O local vai depender da patologia. Tá? E aí, o tratamento de enfermagem, né? A gente tem que manter a função dessa sonda nasogástrica, né? Se essa sonda nasogástrica está aberta, eu tenho que ficar observando o volume de líquido que está sendo eliminado. Eu tenho que deixar essa sonda pérvia. O que seria essa sonda pérvia? Em alguns momentos, eu tenho que inserir água, né, para evitar, de repente, de ela ser obstruída ou de ficar restos alimentares naquela sonda. Eu insiro água,
e removo essa água para limpar essa sonda. Eu limpo, consigo dois resultados. Eu consigo limpar a sonda e consigo fazer com que ela não fique obstruída. E também observar a localização dessa sonda. Quando o enfermeiro ele faz a inserção da sonda, eu já, acho que foi até para vocês, não foi que a gente conversou que fica um esparadrapozinho aqui marcando, né? Ele fez a medida e aquele esparadrapozinho ali fica marcando que a sonda possivelmente está no lugar correto. Então, se esse esparadrapo estiver para dentro, eu posso dizer, de repente, a sonda está muito interna, não está no local que era para estar, ou se está para fora, a sonda pode já ter saído até do estômago. Né? Então, manter a função dessa sonda é observar essa sonda, é lavar essa sonda, não deixá-la obstruir, e se ela estiver de manter aberta, eu tenho que ficar verificando. Então, se lá no hospital onde você trabalha, solicita que você troque o volume residual da sonda, né, que a sonda está aberta, não é uma sonda para alimentação, é uma sonda aberta, que troque uma vez no turno, vamos supor, né, às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, você vai pegar o depósito daquela sonda, né, muitas vezes a gente coloca até depósito de soro, nas crianças a gente opta pelos saquinhos coletores de urina, a gente fecha a sondinha ali, fechando o saquinho coletor, e aí a gente, não foi com vocês, foi com saúde da criança, e a gente, então, tira aquele saco, aquele depósito, verifica, quando é no de soro, eu consigo verificar por aqui, quantos ml foram expelidos, né, foram drenados, eu vejo tantos ml, desprezo, e volto a colocar. Né? Eu não posso deixar esse ambiente aqui sujo, senão eu vou facilitando a proliferação de bactérias. Então, aí vai depender do protocolo do hospital de vocês, ou mesmo, dependendo da quantidade que o paciente está expelindo. Se for um paciente que esteja com muito líquido, né, sendo expelido, eu não vou esperar dar o horário. Agora, o que é importante é que nas anotações de enfermagem, você coloque às 9 horas, drenado tantos ml de líquido, com qual a coloração, amarronzado, esverdeado, eu vou fazer o relato de como é que estava esse conteúdo que eu observei. E aí eu desprezei, coloco novamente a sonda, e aí, no próximo, o meu horário, né, se você tiver plantão de 12 horas, enfim, ou um outro colega, quando for verificar, também vai deixar registrado. Aí, isso faz com que a equipe de enfermagem, a equipe médica, saiba o quanto que está sendo drenado, né, por meio dessa sonda. Avaliar quanto ao desequilíbrio hidroeletrolítico, né, todos esses pacientes que têm alterações no sistema gastrointestinal, eles são pacientes que têm risco de desequilibrar os eletrólitos, né, água e eletrólitos. Tanto é que eu disse para vocês que na obstrução intestinal, uma das manifestações clínicas é o paciente estar desidratado. Então, eu tenho que observar tanto essa questão de água quanto de eletrólitos, né, sódio, potássio, magnésio, enfim, tudo isso. Então, eu tenho que manter o meu paciente hidratado. Muitas vezes, nesse caso aqui, vai ser uma hidratação endovenosa, porque pode ser um paciente que esteja com a sonda e ele não está suportando, não é possível naquele momento eu dar alimentos, né, e dar também, dar líquidos, dar água, né, via oral, ou mesmo pela sonda que está aberta, né, pode ter um período crítico aí em que esse paciente, ele realmente necessita de um soro, ou um soro fisiológico, ou um soro ring lactato. Ou pode ser um soro também, que o médico, nesse caso aí vai ser certeza, ele vai dar também a esse paciente eletrólitos. Então, ele vai ter lá a prescrição, né, tantos ml de soro fisiológico, tantos ml de glicose,
tanto de magnésio, de potássio, e aí você vai montar o seu soro para que você mantenha o seu paciente um equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Monitorar o estado nutricional desse meu paciente também, quando ele puder se alimentar, se ele está aceitando a dieta, se não está, se está tendo perda de peso, como está, então faz parte do tratamento da enfermagem. E se ele ainda estiver aí no pré-operatório, preparar para a cirurgia, ou no pós-operatório, né, os cuidados que são necessários no paciente, né, um paciente já cirúrgico, né, cirurgiado. Então, assim, basicamente é isso. Como eu disse para vocês, os distúrbios gastrointestinais existem muitos, né, são diferentes profissionais que trabalham para atender os pacientes nesse sentido. O hepatologista, o gastroenterologista, o médico clínico geral. Então, é importante que a gente trabalhe em conjunto com os médicos, com os enfermeiros, para garantir que esse meu paciente tenha uma melhor qualidade de vida e de atendimento, pronto atendimento, para ele não ter novas complicações, né? Vocês têm dúvidas? Não, professora, Não, foi bem professora. tranquila a aula. Que bom. Então, é isso no nosso cronograma de aulas mesmo. A gente encerra hoje, né? Deixa eu parar já a gravação.